La Gioconda. Quem é ela? Sempre foi chamada de Mona Lisa, isto é, Madonna Lisa de Antonio Maria Gherardini, esposa do rico cidadão florentino Francesco del Giocondo, que em 1503 encomendou a Leonardo um retrato de sua jovem esposa. O quadro também é conhecido e chamado de La Gioconda. Não se sabe ao certo, porém, se o inquieto Leonardo chegou a terminar a encomenda. É provável que a pintura tenha começado com um retrato da esposa do nobre, mas acabou se tornando algo muito maior. A imagem dá a ideia que Leonardo fazia da beleza perfeita. Mona Lisa de Leonardo da Vinci é provavelmente a pintura mais famosa do mundo. Está no Museu do Louvre, em Paris, protegida por um grosso vidro à prova de balas. O quadro é surpreendentemente pequeno, contudo, há quase 500 anos, a Mona Lisa vem inspirando poemas, canções, pinturas, esculturas, romances, mitos, boatos, falsificações e roubos. E hoje em dia, seu rosto aparece em incontáveis anúncios comerciais no mundo inteiro. Como disse o artista e biógrafo Giorgio Vasari, sua boca unida à coloração de carne do rosto pelo vermelho dos lábios parecia a de um ser vivo e não de uma pintura. Olhando para a garganta, se pode jurar que o sangue ali pulsava. A pintura a óleo sobre madeira de álamo encontra-se exposta no Museu do Louvre, em Paris, e é uma das suas maiores atrações. Sua pintura foi iniciada em 1503 e é nesta obra que o artista melhor concebeu a técnica do esfumato. O quadro representa uma mulher com uma expressão introspectiva e um pouco tímida. O seu sorriso restrito é muito sedutor, mesmo que um pouco conservador. O seu corpo representa o padrão de beleza da mulher da época, de Leonardo. Este quadro é provavelmente o retrato mais famoso na história da arte, se não o quadro mais famoso e valioso de todo o mundo. Poucos outros trabalhos de arte são tão controversos, questionados, valiosos, elogiados, comemorados ou reproduzidos. Cenário impossível. Olhe com atenção e você verá que há duas paisagens ao fundo. O horizonte na paisagem da direita é mais alto, visto de cima. Não há como este cenário conectar-se com o da esquerda, que oferece um ponto de vista mais baixo. O lugar onde as duas paisagens teriam de unir-se está oculto atrás da cabeça de Mona Lisa. Contornos esfumaçados. Os cachos do cabelo caindo levemente sobre o ombro direito de Mona Lisa se fundem com as rochas, assim como as dobras diáfanas do chale no ombro esquerdo continuam na linha de um distante aqueduto. O contorno esfumaçado que se mescla com o misterioso fundo dá ambiguidade ao clima e cria a ilusão de movimento, que dá a este quadro uma estranha sensação de vida. Colunas. Esta forma estranha não tem nenhum objetivo aparente, e há outra do lado oposto do quadro. Contudo, elas mostram que a pintura originalmente era ladeada por colunas dos dois lados, para reforçar a ilusão de que Mona Lisa está sentada num balcão. O painel original foi cortado de ambos os lados e as colunas retiradas. Rafael. Este desenho do artista italiano Rafael, que ele teria feito depois de ver a obra de Leonardo, reforça a teoria de que originalmente havia colunas de ambos os lados do quadro. Sobrancelhas ausentes. Por que não há sobrancelhas? A explicação mais provável
é que Leonardo colocou as sobrancelhas como um toque final na tinta seca do rosto. Mas a primeira vez que o quadro foi limpo, talvez no século XVII, o restaurador usou um solvente impróprio e as sobrancelhas se dissolveram para sempre. Cadeira de braços. O braço da cadeira, quase paralelo ao plano da pintura, realça a suave curva das costas e da cabeça. Mangas. As mangas foram pintadas num estilo nítido e bem definido, com contornos relativamente fortes, coerente com o estilo dos trabalhos anteriores de Leonardo. Contudo, o pano sobre o ombro de Mona Lisa foi pintado num estilo muito mais suave, semelhante ao das obras posteriores do artista. Isso sugere que Leonardo trabalhou neste quadro por um considerável período de tempo. É possível que só o tenha concluído em 1510. Cores sombrias. A pele tem uma coloração esverdeada, causada por uma limpeza exagerada. Contudo, Leonardo utilizava cores muito mais sombrias do que seus contemporâneos. Paisagem rochosa. A paisagem rochosa é um elemento muito apreciado por Leonardo, que a utilizou com frequência, em especial em outra obra-prima, A Virgem dos Rochedos. Ele tinha especial fascínio pelo movimento das águas. Sorriso enigmático. Qual é o segredo do sorriso de Mona Lisa? Nunca saberemos ao certo, mas as duas paisagens ao fundo têm algo a ver com isso. A paisagem da esquerda atrai o olho esquerdo para baixo, enquanto a paisagem da direita atrai o olho direito para cima. Este jogo visual de atrações opostas se encontra no centro da Mona Lisa e faz com que o olho veja um ligeiro tremor nos cantos da boca. É este tremor que dá a impressão de que ela está prestes a irromper num sorriso mais aberto. Belas mãos. Note o belíssimo formato das mãos. Um dos muitos triunfos deste quadro. As mãos estão inteiramente relaxadas, acentuando assim a suave majestade da figura representada. Paisagem árida. Os únicos sinais de presença humana nessa paisagem são as estradas e o aqueduto. É uma paisagem inóspita, mas que sugere as forças elementares da vida. Janelas da alma. Será que os olhos de Mona Lisa, como já se disse com frequência, expressam uma sabedoria sobrenatural? O próprio Leonardo descreveu o olho como a janela do corpo humano, através da qual se espelha o seu caminho e traz para o nosso desfrute a beleza do mundo, pela qual a alma se contenta em ficar na sua prisão humana. A pintura foi trazida da Itália para a França pelo próprio Leonardo em 1506, quando este foi convidado pelo rei Francisco I de França para trabalhar na sua corte. Só após a Revolução Francesa, o quadro foi exposto no Museu do Louvre, onde se conserva até hoje. O imperador Napoleão Bonaparte ficou apaixonado pelo quadro desde a primeira vez que o viu e mandou colocá-lo nos seus aposentos. Porém,
Durante as guerras com a Prússia, a Mona Lisa, bem como outras peças da coleção do Museu Francês, foram escondidas em um lugar seguro. A 22 de agosto de 1911, cerca de 400 anos após ser pintada por Leonardo da Vinci, a Mona Lisa foi roubada. Muitas pessoas foram presas e interrogadas sob suspeita de roubo da obra-prima italiana. Entre essas pessoas estaria Pablo Picasso. Acreditou-se que a pintura estava perdida para sempre, que nunca mais iria aparecer. Porém, a obra apareceu na Itália, nas mãos de um antigo empregado do museu onde a obra estava exposta. Em 1956, um psicopata jogou ácido sobre a pintura, danificando a parte inferior da obra. O processo de restauração foi demorado. No mesmo ano, um boliviano jogou uma pedra contra a obra, estragando parte da sombra no olho esquerdo da musa de Da Vinci, sombra esta que é comumente confundida com uma sobrancelha, porção de pelos que a Mona Lisa não tem. Em 2 de agosto de 2009, uma mulher russa jogou uma xícara vazia de café contra o quadro. A pintura não foi danificada, pois a xícara quebrou na proteção de vidro à prova de balas que existe antes do painel. Influência e aspectos culturais. A Mona Lisa, enquanto quadro mais famoso do mundo, adquiriu o estatuto de ícone cultural. São numerosas as suas reproduções e utilização na publicidade, objetos do dia a dia e como referência cultural. Em 1919, o artista dadaísta Marcel Duchamp pintou sobre uma reprodução barata da Mona Lisa um bigode e uma pera, e a inscrição LHOOQ, que significa "Ela tem fogo no rabo". Em 1950, Mona Lisa, uma balada de Nat King Cole, em tributo ao quadro, foi o single mais vendido durante 8 semanas, atingindo 3 milhões de cópias vendidas, e foi premiada como Oscar para a melhor canção. Em 1953, o realizador Roberto Rossellini dirigiu o filme La Gioconda. Salvador Dalí, o famoso pintor surrealista espanhol, pintou o autorretrato como Mona Lisa em 1954. Em 1963, Andy Warhol lançou uma série de serigrafias a cores de Mona Lisa, afirmando o seu estatuto de ícone ao lado de Marilyn Monroe e Elvis Presley. O Sorriso de Mona Lisa, 2003, é um filme que explora os ideais feministas. A pintura detém um papel central no livro best-seller O Código da Vinci, de Dan Brown, 2003. É muito popular no Brasil uma representação da Mônica, principal personagem da Turma da Mônica, igual a Mona Lisa. A tela Giovento, de Eliseu Visconti, é considerado por muitos críticos como a Mona Lisa brasileira. Leonardo da Vinci, 1452-1519. Pintor, escultor, arquiteto e engenheiro, Leonardo foi o talento mais versátil da Renascença italiana. Contudo, a própria versatilidade de seu gênio fez com que ele terminasse relativamente poucas pinturas de grande importância. Mas seus numerosos desenhos, que combinam a precisão científica com uma intensa e poderosa imaginação, refletem a extraordinária amplidão de seus interesses, que abrangiam a biologia, a fisiologia, a hidráulica e a aeronáutica. Ele inventou o primeiro tanque blindado e até mesmo projetou aviões.